Que alegria, que honra finalmente estar aqui em Angola novamente. E eu vou lhe dizer uma coisa, demorou muito, viu? Faz 15 anos que eu estive em Luanda a última vez. E eu lembro naquela época, o meu tempo aqui era da casa para a igreja, da igreja para casa. Era todos os dias e teve um dia, porque a gente estava ministrando, né, praticamente todos os dias. E teve um dia que era de passeio. E eu estava muito animado para conhecer um pouco a cidade, ver como era Angola. E o presidente viajou nesse dia. E você já sabe o que significa isso, né? Acabou com o meu passeio. Então, 15 anos depois, eu vou conhecer Angola. Amém. Mas, gente, eu quero dizer que, de fato, é uma alegria muito grande. Quero agradecer em especial ao pastor Júdice e sua amada esposa pelo convite, pela honra de estar aqui. Desde o dia lá em Campina Grande, se eu não me engano, quando ele fez o convite, eu senti algo aqui no meu espírito. Eu recebo, obviamente, convites de vários lugares, mas estava algo diferente, como se eu precisasse estar aqui. E eu creio que eu precisava estar aqui para você, mas eu também creio que eu precisava estar aqui para mim. Eu creio que está havendo e vai haver, durante esses dias, uma troca divina. Vai sair daqui para lá e de lá para cá. E é isso que acontece em seminários de liderança. Quando a gente está junto, então é como ferro que aguça o ferro, que afia o ferro, né? A gente vai polindo a vida de cada um. Eu quero dizer que é uma honra poder ter alguma parcela na sua vida, no seu ministério. E se aprove a Deus tocar o coração do pastor para me convidar, então deve ter alguma coisa que Deus queira transmitir na sua vida. Amém? Eu louvo a Deus por essa iniciativa de fazer um seminário de liderança, porque de fato é muito importante a gente estar sempre capacitando e melhorando a nossa liderança. Porque a nossa liderança é como se fosse a tampa, tá? A tampa do nosso crescimento. Se eu só crescer até aqui, vai limitar a minha capacidade de crescer, de levar outros mais além. Então, isso é para todos nós, não somente para quem participa, mas para quem ministra também. A gente precisa estar sempre expandindo. Tanto é que lá em Aracaju, nós também temos uma conferência anual de liderança. E a gente entende a importância disso. Eu estava lembrando que hoje nós estamos ainda no último dia de janeiro, né? Esse mês eu completei 28 anos de ministério. Amém. Tinha 3 anos de idade quando eu comecei. Não, estou brincando. Mas de verdade, 28 anos de ministério. Eu tive, quando eu fui para o Rhema, nos Estados Unidos, com 18 anos de idade. Quando eu terminei, me formei, eu fui para as Filipinas, onde eu pastoreei uma igreja pequena lá. E de lá eu fui para o Brasil e encontrei a mulher mais linda do mundo lá. Já pensou? Casei com ela e nós, 6 meses depois de casar, a gente assumiu a Igreja Verbo da Vida de Aracaju no dia 24 de dezembro. Difícil é você ganhar de mim um presente de Natal desse, viu?
uma igreja, né? Então, nós estamos pastoreando essa mesma igreja há 25 anos. E Deus tem abençoado e tem feito coisas maravilhosas, graças a Deus. Eu creio que pastor Júdice e sua esposa vão conhecer essa igreja, amém? Glória a Deus. Mas eu quero hoje, eu sei que vamos ter várias ministrações, e hoje eu quero começar falando sobre liderando com visão. E eu queria que você abrisse na sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 29 e versículo 18. Provérbios capítulo 29 e versículo 18. Quando encontrar, pode dizer amém. Como nós estamos só com líderes, eu sei que está todo mundo lá, né? Num instante, bem rapidinho. Diz aqui o seguinte: não havendo profecia, o povo se corrompe. Agora, eu quero ler esse mesmo versículo na versão ampliada, que diz assim: onde não há visão profética, o povo perece. Onde não há visão profética, o povo perece. Visão traz com ela um senso de propósito. Pessoas que não têm propósito não têm motivação. E pessoas que não têm motivação jamais vão ser bem-sucedidas. Todo ser humano precisa ter uma razão para se levantar da cama a cada manhã. Amém? Deus, Ele não nos criou apenas para existir. Ele nos criou para um propósito. Mark Twain disse que os 2 dias mais importantes da nossa vida é o dia que nós nascemos e o dia que descobrimos por que nós nascemos. Isso se chama visão. É sabendo o que fomos criados para fazer. Então, qual é a visão que você tem para a sua vida nesses próximos anos? Você já parou para pensar sobre isso? Você já refletiu? Já registrou isso em algum lugar? A realidade é que muitas pessoas não sabem dizer. Muitas pessoas vivem apenas para hoje. É por isso que há um fenômeno de dívidas financeiras na maioria dos lares, inclusive cristãos. Por quê? Porque as pessoas não pensam no amanhã, não pensam no futuro. Elas só pensam no dia de hoje. Ah, eu gostei desse carro, vou comprar. Eu gostei dessa roupa, eu vou comprar. Eu gostei de tal coisa, eu vou consumir. Né? Porque é isso que eu quero hoje. E o amanhã? Como é que vai ser? Isso serve para todas as áreas da nossa vida. Ministerialmente, qual é a visão de Deus para mim nos próximos anos? Eu já parei para refletir sobre isso. Porque você não pode planejar e se organizar para algo que você não tem pensado. Então, em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele nos ensina um importante princípio ministerial. Em versículo 5, ele disse assim: se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aleluia. Paulo explica que aquilo que fazemos na igreja será um reflexo do que fazemos em casa, na nossa vida particular. Sabe que quando você é pastor, é ministro, e você chega... Eu não sei quantos de vocês já assistiram Super-Heróis, Super-Homem, que antes de ser Super-Homem era Clark Kent. Não era? Ele era um homem comum, usava óculos,
parecia até um nerd, né? E ele andando como um civil normal, mas quando havia perigo, de repente ele entrava naquele orelhão e ele girava e a roupa mudava e agora ele estava com a capa de super-herói e ele tinha um poder de repente que não manifestava antes. Sabe que a nossa vida como ministro não é assim. A gente em casa é a mesma coisa que é no púlpito. Se a sua vida é uma em casa e outra no púlpito, então esse é um problema. Porque, na verdade, o nosso ministério é um reflexo daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. Eu não quero ser apenas um bom pregador, eu quero ser um bom pai. Eu quero ser um bom marido. Inclusive, o meu ministério, segundo esse critério, ele não tem muito valor se a única coisa... Eu já vi, por exemplo, pessoas... Uma pessoa em particular veio na minha mente enquanto eu estava falando. Ele era o líder da sonoplastia. E pense numa pessoa fiel. Uma pessoa que não apenas chegava na hora, ele chegava cedo. Ele sempre fazia tudo que a gente pedia, era impecável. A gente ficava impressionado com a fidelidade, o compromisso, o empenho desse homem. Só que para minha surpresa, depois de uns anos, eu descobri que em casa ele não fazia nada disso. Não tratava bem a esposa, não chegava nos horários, não tinha esse mesmo afinco, esse mesmo cuidado dentro do lar. Aí eu pergunto, para que vale? Porque Deus, Ele entende que nós também, antes de sermos sacerdotes ou ministros ou líderes na igreja, nós somos em casa. Entenda, ministros e pastores, o seu maior laboratório do ministério é dentro do seu lar. Tem gente que tem fome de pregar. Alguém já conheceu assim? Alguém assim? É fome de pregar. Eu já tive pessoas que vieram para mim, pastor, olha, eu estou aqui, qualquer coisa pode contar comigo, viu? Qualquer coisa. Só que essa qualquer coisa é pregar. Se eu entregasse uma vassoura, ele ia cair fugido, né? Como se um fugitivo da polícia, longe. Não, para pregar eu estou disponível. Agora, para outra coisa, esqueça. Não serve. Isso não é servidão genuína. Aleluia. E tem pessoas que dizem, mas eu quero uma oportunidade ministerial. Você é casado? Sou. Já tem muitas. Você tem filho? 3 filhos? Meu Deus, você está com uma igreja já? Amém. É porque muitas vezes a mentalidade não está correta. Se você puder governar bem sua esposa, seus filhos, você é fiel, eles se sentem o máximo, eles têm prazer quando você chega em casa, você edifica, você levanta, aí já Deus vai lhe dar uma oportunidade aqui no púlpito. Um problema crônico que existe no mundo, nas igrejas, no mundo geral, é que tem pessoas que já estão no cargo, já estão na posição, mas nunca foi aprovado no primeiro laboratório aqui em casa. Aleluia. Não pretendi falar nada disso, mas... A gente tem uma expressão em inglês que diz assim, se o sapato cabe, use. Em outras palavras, se a palavra está encaixando, então vai-se embora com ela. Deixe ela tocar o seu coração e a sua vida, amém? Mas, se eu não tenho
visão para a minha própria vida, a gente está falando sobre governar bem a minha casa para que eu possa governar bem na igreja de Deus. Vocês estão entendendo que é uma condição aqui? Ele está dizendo isso é necessário para eu poder governar bem a igreja. E da mesma forma, se eu não tenho uma visão para a minha própria vida, certo? Então, como eu posso ter uma visão para um departamento? Ou para uma igreja inteira? Eu não sei nem da minha própria vida, onde é que eu vou estar, o que eu vou fazer. E eu vou conduzir uma igreja inteira. Não podemos passar para os outros aquilo que nem a gente mesmo tem. Eu gosto muito de uma passagem quando Pedro ele estava a caminho para orar. E havia um mendigo lá no caminho que pedia esmola para ele. E Pedro disse assim: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Aleluia. Gente, tem coisa que eu não vou conseguir dar para vocês. Mas uma coisa que eu prometo nesses dias, o que eu tenho, eu te dou. Pode ter certeza. Então nós só podemos passar para os outros aquilo que nós já temos. Então, antes de poder tratar sobre visão na igreja ou no ministério, nós precisamos estabelecer primeiro uma visão para a nossa própria vida pessoal. Lucas capítulo 6, 39, diz assim: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Quem estava falando isso foi Jesus. E ele disse que uma pessoa cega não tem condição de guiar outro cego. Por quê? Porque ele não consegue enxergar aonde está indo. Amém? A razão que alguns líderes não conseguem guiar os seus liderados para coisas maiores é porque eles mesmos não têm visão. Eles estão cegos espiritualmente. Não podemos levar pessoas para lugares onde nós mesmos nunca estivemos. Amém? Se você quiser conhecer o estado de Virgínia, lá nos Estados Unidos, eu posso lhe mostrar. Eu posso lhe mostrar vários locais muito bacanas, vários bairros e nas montanhas e coisas que você jamais veria na internet, mas eu conheço porque eu nasci e fui criado naquele lugar. Eu conheço. Para eu te levar para algum lugar, eu preciso conhecer, eu preciso já ter passado para lá. Isso serve tanto no natural como também no espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Vista é diferente de visão. Vista é a capacidade de ver coisas no presente. Visão é a capacidade de ver coisas no futuro. Vista enxerga as coisas como elas estão. Visão enxerga as coisas como elas poderiam estar. Uma pessoa que não tem na sua vista ainda pode ter visão. Eu quero colocar uma imagem aqui. É a primeira imagem que eu passei. Eu não sei quantos de vocês reconhecem esse homem. Alguém reconhece? Diga aí quem reconhece. O quê? Steve Wonder? É Stevie Wonder. É o nome dele. E ele é um excelente exemplo do que nós estamos falando aqui. Ele nasceu cego, mas ele se tornou um dos maiores músicos contemporâneos do mundo.
Ele ganhou 25 Grammy Awards. Esse é o maior número já ganho por um artista masculino na história. Stevie Wonder poderia ter feito como muitas pessoas fazem hoje em dia, se vitimizando. Ele poderia ter criado desculpas para justificar a mediocridade. Ele tinha muitas oportunidades, inclusive, para fazer isso. Ele mesmo disse que muitos anos atrás, havia pessoas que disseram: bem, você tem 3 pontos contra você. Você é negro, você é cego e você é pobre. As pessoas diziam isso para ele. 3 coisas contra você. Você é negro, você é cego e você é pobre. Mas Deus disse a mim, Stevie Wonder falou: eu te farei rico no espírito de inspiração, para inspirar outros e para criar música, para encorajar ao mundo a um lugar de unidade e esperança e positividade. E ele finalizou dizendo: eu criei nele, não neles. Aleluia. Amém. Stevie Wonder pode não ter a sua vista, mas ele tem muita visão. Porque visão não é algo que se vê com os olhos, mas é algo que se vê com o coração. Sabe, o problema de muitas pessoas é que elas olham mais para as suas deficiências do que para o poder de Deus que está disponível para elas. Se esperamos para todas as condições naturais estarem perfeitas, para começar a perseguir uma visão, então nunca vamos ver a manifestação dela. Eu quero mostrar mais uma outra imagem aqui, por favor, essa segunda imagem. Aqui são os irmãos Wilbur e Orville Wright. Eles foram creditados como sendo os inventores do primeiro avião, né? Alguém já ouviu falar deles? Mas o que muitas pessoas não sabem é que eles construíram aquele avião dentro de uma oficina de bicicleta. Eles não esperaram ter um laboratório totalmente equipado para começar a investir na visão que estava no seu coração. Eles usaram o que tinham no momento e a visão se cumpriu. Sabe, quando Deus ele dava uma visão para pessoas na Bíblia, ele tinha o costume de perguntar às pessoas: o que é que você tem na sua mão? Aleluia. Ele dava a visão e ele perguntava: o que é que você tem na sua mão? Muita gente está olhando para o que não tem, reclamando sobre o que não tem. Deus diz: a pergunta não é essa. A pergunta é: você está com uma visão no coração, agora o que é que você tem na sua mão? Ele perguntou isso a Moisés. Moisés disse: eu tenho uma vara. Ele disse: então é com a vara que eu vou fazer cumprir essa visão. Ele chegou para aquela viúva que estava pobre, querendo ao ponto de morrer. E o profeta foi à boca de Deus e perguntou: o que é que você tem na sua mão? Ele disse: eu tenho um pouco de azeite. Ele disse: pois é com azeite que eu vou fazer cumprir a visão. Havia uma multidão junto com Jesus, todo mundo com fome. E aí Jesus perguntou: o que é que vocês têm na sua mão? Eles disseram: quase nada, é só um McLanche feliz. Temos 5 pães e 2 peixes. Ele disse: pois é com 5 pães e 2 peixes que eu vou fazer cumprir a visão. Aleluia. Amém. Nós precisamos parar de olhar para o que nós não temos e começar a valorizar aquilo que nós temos hoje na nossa mão.
Porque aquilo que está na sua mão é um instrumento do milagre que Deus está prestes a fazer. Aleluia. Quando Jesus pegou, isso chama a minha atenção. Quando ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, ele não reclamou por ser uma quantia pequena. Ele não olhou, e a Bíblia diz que havia 5.000 homens. 5.000 homens. Você sabe que onde tem 5.000 homens? Dizem assim, eu vejo estatísticas em vários lugares. Normalmente, nas populações, tem mais mulher do que homem. Por isso que tem mulher que reclama que está solteira. Diz que está faltando homem. Então imagine, se teve 5.000 homens, eu acredito que podemos facilmente dizer que 5.000 mulheres tinha. Aqui em Angola tem muito filho? Faz, né? Então bote, sei lá, 3 meninos para cada casal. Agora a conta já passou de 20.000. Vocês estão entendendo? Jesus pegou 5 pães, 2 peixes, deu uma olhada, sei lá, mais de 20.000 pessoas. E ele não disse, eu vou fazer o quê com isso? Isso não é nada. Não, a Bíblia diz que ele apresentou para o Pai e ele abençoou. Ele abençoou. Ele agradeceu e abençoou. Não amaldiçoa aquilo que Deus colocou na sua mão. Valorize, abençoa e utilize, porque é aquilo que Deus vai fazer o seu milagre. Aleluia. O que diferencia um visionário de outras pessoas é que o visionário consegue ver algo pequeno como se fosse já grande. Aleluia. Certa vez o profeta Elias, ele tinha uma direção de Deus para estar orando pela chuva. Não havia chovido sobre a terra há anos. Havia uma seca braba naquela época. Inclusive, era até estranho você falar assim. Deixa eu te dizer uma coisa. Falar fé é estranho para muitas pessoas. Porque vai de encontro com o natural, com o normal, como o pastor estava pregando hoje. Nos jornais, em muitas pessoas, a vizinhança, todo mundo vai falar de crise. Vão falar sobre como está difícil e como não tem jeito e como há corrupção e como é isso, aquilo, outro. E quando alguém levanta, como ele levantou hoje à noite e diz, não, isso vai passar, Deus tem algo melhor para nós, ele já está articulando o seu favor na vida dos seus filhos. Você não está em crise, você está em Cristo. E ele vai te prosperar independente do país onde você se encontra. Quando começa a falar em si, sou estranho. Porque vai de encontro. A palavra da fé, ela chama a atenção. Porque é a minoria que fala fé. Aleluia. Então lá vai o profeta para orar por chuva. Eu imagino que quem conhecesse, quem soubesse disso, poderia olhar para ele. Oh, que doido. Ele não sabe não. Ele não sabe que tem anos que não chove aqui. O pastor não sabe que aqui o Kwanzaa desvalorizou demais. A cada ano está ficando pior. Ele não está acompanhando não. Eu pensei que ele era culto. Eu pensei que ele era um homem estudado, inteligente. Ele não, basta assistir o jornal, ele não está vendo. Olha o Kwanzaa. O Kwanzaa. Vocês estão comigo? Amém. Mas fé não nega fatos. Fé muda os fatos. Amém?
Ninguém está dizendo que o Kwanzaa não está descendo, não. Mas eu seria uma coisa. Quando Jesus se encontrava com os problemas, ele mudava os problemas. Aleluia. Jesus nunca ensinou para falar sobre o monte. Ele disse para falar para o monte. Há uma grande diferença. Tem pessoas que parecem que entram em competição para ver quem tem no monte maior. Oh, meu Deus. Oh, meu monte está grande. Deixa eu te contar, tá difícil, as finanças tá difícil, lá em casa tá difícil, no trabalho tá difícil. Olha, eu estou passando isso, aquilo, outro. Aí outro irmão levanta, você acha que isso é... Deixa eu te contar o que eu estou passando. E vão comparando montes. Deus não disse para falar sobre o monte, Ele disse para falar para o monte. E não é para pedir nada, não. Oh, montezinho. Você está atormentando minha vida, monte. Oh, pelo amor de Deus. Você poderia passar do lado só um pouquinho. Me dar um refrigério aqui. Não. Ele disse, dê ordem para o monte. Retira-te daqui, ergue-te e lança-te no mar. É uma voz de autoridade. Por quê? Porque eu sei quem me revestiu. E a autoridade da minha palavra não está em mim, mas está naquele que me concedeu. Aleluia. Fale para a sua carteira. Fale para a sua bolsa, mulher. Chame a existência do que não está como se já fosse. Aleluia. Glória a Deus. Então lá ele estava orando, feito um doido, uma seca das brabas, e ele orando. E aí ele disse para o seu servo, agora vá lá ver se já está chovendo. Aí o servo vai e volta, não tem nada. Quem já fez uma oração aqui? E depois da oração, você olhou para ver se tinha alguma coisa... E não tinha nada. Alguém me ajude se isso já aconteceu com você. Eu já ia pedir oração, porque eu pensei que ninguém tinha passado. Aí sabe o que ele fez? Se ele fosse a maioria dos crentes naquele momento, ele tinha desabado no momento, já caído no choro. Mas eu tinha certeza, meu Deus. Eu pensei que iria chover, mas não veio. Não foi a razão. Ele disse, não, então vá de novo. Aí o servo vai e volta. Ele disse, não tem nada não. Ele disse, nada? Não, você precisa de óculos. Não, vá de novo, vai dar uma olhada. Foi de novo, voltou. Agora, eu não sei, isso é achismo, esse é o que eu penso. Eu penso que na 7ª vez, aquele servo estava bravo já. Você não acha não? Porque eu não sei a distância, mas eu sei que esse camarada estava indo e vindo. Já deve estar cansado. Já disse 6 vezes, não tem nada. Ele disse, pois vá de novo. Fé tem persistência. Fé é mais persistência do que o diabo. É mais persistência do que as circunstâncias. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Tem situações que são teimosas. Você já orou, você já deu ordem e parece que está tudo igual. E quer lhe intimidar. Mas você tem que impetar e dizer, pode ser os dias que forem. Eu não vou me curvar. Não vou mudar minha confissão. Vai ser assim como diz a palavra do Senhor. Na 7ª vez, o servo veio. E ele disse assim, é o seguinte, se tem alguma coisa, tem. Agora, é uma nuvem sem vergonha. É uma nuvem, sabe, eu até medi assim, eu olhei, tá vendo o tamanho da minha mão?
O tamanho da nuvem é mais ou menos esse tamanho. O profeta levanta e disse: levante-te, há ruído de abundante chuva. Deixa eu te dizer uma coisa, o profeta Elias está nos ensinando uma coisa. Um visionário consegue ver algo pequeno como se fosse já grande. Quando ele viu aquela pequena nuvem, não foi algo pequeno, ele disse: há ruído de abundante chuva. Ele soube identificar a manifestação de Deus. Talvez você esteja crendo para 10 milhões de Kwanzaa. E alguém lhe dá 1.000. E você diz: o que é isso? Você acabou de jogar fora o primeiro sinal do cumprimento da visão de Deus na sua vida. Você pega aquilo e diz: assim como veio 1.000, vai vir os 10 milhões todos. O mesmo caminho. Já aprenderam o meu endereço. Aleluia. Glória a Deus. Anos atrás, Deus começou a falar comigo sobre comprar um terreno para construir uma igreja. E a nossa igreja era pequena naquela época. A nossa igreja era mais ou menos a metade desse prédio aqui. E Deus falando comigo a respeito de, no futuro, construir uma igreja. E para iniciar essa visão, ele disse para eu guardar R$1.000 por mês da receita da nossa igreja. R$1.000. Agora, hoje, isso parece tão pequeno, mas foi aquele começo que nos trouxe até o nosso prédio atual. Eu quero pedir aquela última imagem, por favor. Essa é a nossa igreja hoje. Nosso prédio era mais ou menos a metade disso aí. Nós separamos os primeiros R$1.000. Hoje já devemos ter gasto cerca de 8 milhões de reais. Está tudo pago, tudo quitado. Nós não devemos nada a ninguém a não ser o amor. Amém? Aleluia. Então, pessoas, elas procuram por recursos em todos os lugares imagináveis. Em bancos, na família, nos políticos, nos agiotas. Eu não sei se tem agiota aqui, né? Tem? Misericórdia. Esperava que não, mas o recurso que nós precisamos, queridos, está embutido na visão de Deus. A visão sempre precede a provisão. Visão é como um imã. Quando ela está ativa, ela atrai recursos, ela atrai pessoas, ela atrai oportunidades, ela atrai milagres. Aleluia. Então, uma vez que um líder começa ou consegue ter uma visão para a sua vida pessoal, ele agora está qualificado para obter e transmitir uma visão para outras pessoas. Há 3 coisas que toda liderança eclesiástica precisa fazer com uma visão. Primeiro, pegar. Segundo, comunicar. E terceiro, manter. E essas 3 coisas podem ser encontradas no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 1 a 3. Eu quero pedir para você abrir lá, por favor, no livro de Abacuque. Vocês têm cuscuz aqui em Angola? Tem? Eu estou suando feito um pano de cuscuz aqui. Essa é uma expressão, ele não usa não, né? Então pronto. Ah, meu Deus do céu. Abacuque capítulo 2,
versículo 1, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Veja onde foi que Abacuque pegou a sua visão. Ele pegou diretamente de Deus em oração. De outras pessoas, nós podemos pegar inspiração, mas visão não. Outros ministérios podem nos ajudar a aguçar a nossa visão, mas a visão em si só pode vir de Deus. Eu tenho que ouvir de Deus. Pessoas já me perguntaram, uma pessoa me perguntou de verdade: como foi que você chegou no Brasil? Você pegou um globo, girou ele, fechou os olhos, botou o dedo e aonde caiu foi no Brasil e você foi assim? Eu disse, não. Eu disse, Deus falou comigo para eu ir para lá. Sabe que Deus fala contigo? Aleluia. E Ele é quem tem que nos dar a visão. Se ainda não temos uma visão clara para o nosso ministério, então nós devemos investir tempo em oração, buscando a Deus a respeito. Atos 2:17, por exemplo, diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Se você andou sonhando muito ultimamente, então você já sabe. Está ficando aí velho. Sabe, nesses últimos dias, o Senhor está distribuindo visões e sonhos para todas as pessoas, independentemente de ser jovem ou velho. Então, se algo não está tão claro ainda, ou é porque ainda não está em tempo para saber, que tem isso também. Tem gente que parece que tem formiga nas calças. É como José, lembra quando ele teve a visão? O sonho, que ele seria governador do Egito. Aí ele já queria contar todo mundo. Ele já estava pronto naquele dia para entrar, mas era precipitado. Moisés fez a mesma coisa. Ele sabia que queria ser libertador de Israel. O que foi que ele fez? Foi lá e matou um egípcio. Tentou fazer na sua própria força. Nesses 28 anos de ministério, eu já vi tantas pessoas tentando forçar a barra, tentando fazer as coisas na força do seu próprio braço, e toda vez se deram mal. Eu já vi pessoas adoeceram, já vi pessoas morrendo cedo, porque eles queriam estar num lugar, ou no lugar que não era deles, que Deus não estava chamando eles para estar, ou estar no lugar antes do tempo. Você sabe que as duas coisas são ruins? Está ocupando um cargo que não é seu, ou está ocupando o próprio cargo que Deus quer que você esteja, mas antes do tempo, os dois vão ter resultados negativos. O problema é que às vezes pessoas estão construindo o seu próprio reino, ao invés do reino de Deus. Por que eu ia querer forçar a barra? Não, porque eu gosto, eu quero ser visto, eu quero ser conhecido, eu gosto dos holofotes, eu gosto da atenção. Mas não é sobre você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus te chamasse para ocupar um cargo que ninguém nunca ia lhe ver, ninguém nunca iria lhe escutar, e ninguém iria lhe dar elogio ou crédito por aquilo que você está fazendo, eu estou falando o resto da sua vida, você faria? Pense sobre isso antes de responder.
Como o livro de Salmos diz, selar, medite, pondere sobre isso. Eu vou lhe dizer uma coisa, talvez isso não seja o seu caso. Mas se esse for a perfeita vontade de Deus para a nossa vida, então não existe lugar melhor. A única coisa que me tiraria daquela posição é se eu estou querendo me amostrar. Eu amo algo que o apóstolo Guto, ele tem dito várias vezes. Eu gosto tanto da frase que nós colocamos na nossa filial administrativa lá em Aracaju. Essa frase que diz, nós não usamos pessoas para construir um grande ministério. Nós usamos o ministério para construir grandes pessoas. Essa é a visão de Deus para o ministério. Esse é o que tem que ser o nosso alvo. Não é sobre nós, é sobre Ele em primeiro lugar e sobre as pessoas que eu vou poder abençoar debaixo da graça de Deus. Eu tenho dito a Deus mais de uma vez, recebendo convites para ministrar aqui e acolá. Eu disse, Senhor, se eu não puder ser uma bênção, eu nem quero ir. Se eu não puder contribuir de alguma maneira para ajudar as pessoas, para deixá-las melhores, eu não quero nem ir. Eu quero ser um instrumento. Eu quero ser um vaso que Deus possa atingir os outros. Aleluia. Amém. Então, se a visão, eu estou tentando falar sobre visão, mas estou entrando em outras coisas. Mas Deus está falando. Então, o que acontece? Se a visão não está tão clara, não force a barra, não invente. Volte, tem um princípio que eu sempre tenho seguido para a minha vida. Se a coisa não está tão clara, sempre volte para a última coisa que Deus te falou. Que de fato é claro no seu coração. Porque aí pelo menos você está pisando em terra segura. E se porventura Deus quer que você esteja em outro lugar, então Ele vai te falar, Ele vai te conduzir. Mas é melhor você chegar um pouquinho atrasado do que você antecipar. Porque às vezes você vai tão longe na frente que não tem nem como voltar mais do jeito que estava. Aleluia. Então, talvez não seja o tempo, ou talvez a coisa não está tão clara, porque nós não nos empenhamos ainda o suficiente para ouvir a voz de Deus. 1 Coríntios 14:10 diz assim, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Amém? Sabe que cada nação tem a sua própria cultura? Eu tenho um amigo, vários amigos na verdade, que moram no Japão. E eles me falam um pouco sobre a cultura japonesa. Lá o pessoal é muito quieto e muito recuado. Eles não são de fazer grandes expressões, de levantar sua voz. Eles são muito com medida. Agora, já no Brasil, no modo geral, Angola não sei, né? Porque agora o Brasil eu posso falar com convicção. No modo geral, as pessoas são muito expressivas e até mesmo barulhentas. E por que eu estou falando sobre isso? Porque por mais de uma vez eu já tive a oportunidade de participar de conversas onde eu não sei que negócio é esse. Mas quando você está em grupo, 5 pessoas querem falar tudo ao mesmo tempo. Então eles estão falando e eu estou tentando. E quando eu estava recém-chegado no Brasil, aprendendo o idioma, aí que acabava comigo. Porque enquanto a pessoa falava, eu tinha que olhar nos olhos, ver os lábios,
prestar atenção para captar o que ele estava. Aí 5 pessoas estavam falando, pronto, acabou comigo. Não estou ouvindo mais nada. E sabe que esse é o problema de algumas pessoas espiritualmente também. Elas não discerniram a voz de Deus ainda porque há muito barulho ao seu redor. Há muitas vozes que estão falando. Se quisermos ouvir a voz de Deus, então nós precisamos eliminar o barulho que está ao redor. Desligar o TV. Eu vou lhe ensinar. Se você não lembrar de mais nada, nesse seminário você vai lembrar disso. Esse celular tem um botão que desliga. Estou falando a verdade. Eu sei que muita gente não sabia disso. Sua televisão também tem. Sabia? Seu computador tem. Tudo você pode desligar. E de vez em quando precisa. Se trancar num quarto. Quantas pessoas estavam tentando ler a Bíblia no aplicativo? Aqui no celular. Hoje eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer meu devocional. Tchim, tchim, tchim. Que é isso? Fulano de tal. O que será que ele quer dizer? Deixa eu ir rapidinho. Aí sai do aplicativo. O que isso? Não, fulano, que negócio é esse? Pronto, acabou. Desligar as coisas. Sabe, até parece que a gente nunca viveu uma vida. Eu estou falando, tem uma geração que realmente não conhece a vida sem celular. Mas nós. Estou chamando você de velho, não? Mais ou menos. Nós já vivemos época quando não tinha celular. Eu lembro quando meu irmão, ele pegou o primeiro celular que eu tinha visto na minha vida. Parecia um tijolo. Era deste tamanho. Ele colocava aqui e ele se achava. Ele andava assim. Com aquele tijolo aqui do lado. Porque ele tinha um celular. Mas a gente não tinha. A gente jogava de bola, tinha videogame, fazia outras atividades. Hoje parece que a gente esqueceu, que sobreviveu. Agora, uma adolescente fica 2 horas sem... A vida está acabando! O que eu vou fazer sem internet? Vocês estão comigo? Amém. E isso tem, de forma sutil, criado problemas espirituais. Porque agora ninguém encontra mais tempo para ficar focado exclusivamente em Deus. Para buscar Ele com um propósito específico. De se trancar no quarto, separado de família, amigos. Salmos 45, versículo 10, ou 46, versículo 10, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existem algumas coisas que não vamos saber de Deus até ficarmos quietos. A Bíblia diz que Isaac saiu para o campo para meditar. Às vezes a gente precisa se isolar de tudo e de todos, somente para ouvir de Deus. Eu estou falando aqui sobre estações, fases. Claro que a gente tem no dia a dia nossa vida devocional, nossa comunhão com Deus, mas às vezes são fases quando a gente tem que ouvir de Deus. São decisões importantíssimas que a gente tem que tomar, ou para nós, ou para o ministério, e a gente não pode errar. E eu só posso não errar se ouvir a voz de Deus. Então eu tenho que abrir a mão de tudo para ficar com Ele até eu ter convicção que é isso que Deus está falando comigo. São nesses momentos que a visão de Deus começa a ficar mais clara para nós. Eu vou lhe dizer uma coisa. Ninguém segura um homem ou uma mulher que tem convicção da visão de Deus para a sua vida. Enquanto eu estou achando que Deus está falando assim, então ela vai
ser instável, mas no momento que desce aqui, é real, é revelação, sai da frente, porque ela vai passar por cima de tudo, todo obstáculo vai cair, ela vai chegar no fim. Aleluia. Versículo 2, aqui em Abacuque 2, diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Esse versículo fala sobre a transmissão da visão para outras pessoas. Então, uma vez que eu peguei a visão, agora como líder, como ministro, eu tenho que transmitir essa visão para quem está abaixo de mim. Todo pastor e líder, eles têm a responsabilidade não somente de pegar a visão, mas também de comunicar a visão para outros. Salmo 133, versículo 2, fala sobre o óleo da unção que desce da cabeça de Arão até a sua barba, e da sua barba para a gola de suas vestes. Esta é uma figura natural que ilustra o que deve acontecer nas igrejas. Toda visão tem uma unção que lhe acompanha. E essa unção começa na cabeça, que seria o pastor. Amém? Mas a mesma visão que começa em cima tem que escorrer para baixo. Sobre os líderes, os obreiros, os membros. É como um efeito cascata. E quanto maior a igreja, mais difícil será para fazer a visão passar em todas as camadas. Então, quais são as coisas que a liderança pode fazer para que toda a igreja seja permeada com a visão? Em Abacuque 2, versículo 2, quando Deus fala para escrever a visão, a versão corrigida e fiel acrescenta a frase: e torna-a bem legível. Algumas visões não foram absorvidas pela igreja porque elas ainda não foram comunicadas de forma clara e legível. O povo não deve ter que ter um dom do Espírito operando para poder decifrar a visão da igreja. Qual é a visão da igreja? Rapaz, não sei. Peraí. Se ele tem que ter um dom do Espírito, então alguma coisa está errada. A coisa está muito mais complexa do que deveria ser. O pastor precisa que as pessoas viajem com ele. Mas ninguém vai embarcar num ônibus se ele não souber onde está indo. Onde está indo o seu ônibus? Recentemente, a gente tinha construído a igreja que vocês viram. E por fora está todo mundo concluído. Mas por dentro, ainda no templo, tinha coisas para ainda ajustar e ainda concluir. E Deus falou comigo a respeito, através de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que diz: aquele que começou boa obra, há de completá-la. E Deus usou aquele versículo no meu coração para falar sobre o nosso templo. E Ele mostrou que Ele começou aquela boa obra, mas ela precisa ser concluída. E eu entendi e eu disse pronto. E claro que é dinheiro, é trabalho, é esforço, mas eu disse não. Essa casa é de Deus, é isso que Ele quer, é isso que a gente vai fazer. E eu fui passando isso para a igreja, com muitos passos claros, mostrando como nós iríamos fazer isso. E enquanto eu estou aqui em Angola, essa visão está sendo executada lá. Aleluia. Quando o pastor falar, vai estar tudo pronto, tudo bonito e bem feito. Amém. Outra coisa importante para difundir uma visão na igreja se chama repetição. Aleluia.
Eu fui liberto do medo da repetição. Porque teve uma época no meu ministério, quando eu pensava que eu tinha que falar tudo novo. Que toda vez, especialmente um pastor, né? Porque eu estou com o mesmo povo o tempo todo, eu sempre tenho que estar falando alguma novidade, senão vai ficar chato, eles vão achar que eu não sei de mais nada, então sempre procurando uma coisa nova. E depois eu comecei a aprender algumas coisas. Eu lembro que teve uma moça que eu tinha ministrado sobre um assunto certo dia. Aí o tempo foi passando e ela veio em outro culto, eu ministrei a mesma coisa. E ela disse, pastor, eu nunca ouvi aquilo na minha vida, que bênção. E eu pensei, você estava onde? No outro culto, quando eu preguei sobre isso. Sabe que tem gente que voando na maionese, vocês têm essa expressão? Tem gente que está voando na maionese. Você está pregando, eu estou pregando para todo mundo aqui. Tem gente com a mente, sabe o que? No jantar. Pensando, meu Deus, esse gringo fala muito. Ô fome que eu estou. Aí quando você olha para o rosto, está assim. Aí você pensa, meu Deus, está sugando, está pegando de Deus. Não, está pensando, macarrão, carne, cozida angolana, feijoada angolana que eu comi hoje. Vocês estão comigo? O meu ponto é que nem todo mundo pega da primeira vez. Nem todo mundo pega da segunda vez, nem na terceira, quarta, quinta. Eu ouvi um ministro dizer recentemente que nós nos esquecemos de 86% do que nós ouvimos. Isso significa que se falamos a visão apenas uma vez, há uma grande probabilidade que ela não vai ser lembrada. Então tem que repetir. Filipenses 3, versículo 1, na Bíblia ampliada, diz assim: manter-me escrevendo a vocês as mesmas coisas de novo e de novo, não é cansativo para mim e é uma precaução para a sua segurança. A visão da igreja é algo que ao longo do ano precisa ser falado de novo e de novo. Não tenha problema de repetir. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, a terceira coisa, e eu estou procurando chegar a um fim aqui. Se bem que o pastor disse que eu estava à vontade, né? Não foi, pastor? Disse que eu vim de longe. Pagou caro naquela passagem. Tem que tirar proveito. Mas eu não vou castigar vocês não, viu? Glória a Deus. Eu quero ser lembrado. Eu quero que a palavra seja lembrada, né? Já estou finalizando. A terceira coisa que precisa existir para que uma visão se instale num lugar se chama zelo. Sabe que se os próprios líderes não estão empolgados com a visão da igreja, então mais ninguém vai estar. Vocês estão comigo? Alguém aqui, tem algum pastor aqui? Você já passou uma visão para a sua liderança? E a liderança, coitada, com uma cara de prejuízo. Uma tristeza, nem um pingo de empolgação no que você está falando. Você acha, primeiro, eles provavelmente nem vão passar para os liderados. E se eles passarem, pior ainda. Porque vão passar do jeito errado. Tem um jeito certo e um jeito errado de passar as coisas. Agora, você não pode fingir zelo. Você já viu alguém tentando fingir alegria? Você chega, e aí, como você? Também.
aquele sorriso amarelo sem graça. Todo mundo só está na cara que não está bem. Aí você tenta fingir zelo. Olha, o pastor tem uma visão maravilhosa. Vai ser muito top, gente. A gente tem que chegar junto e apoiar. É de Deus. De Deus. É pior. Era melhor ter ficado calado do que falar daquele jeito. Jeremias 20, versículo 9 diz: quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Jeremias disse que a palavra do Senhor estava no seu coração como fogo ardente, encerrado nos seus ossos. Deixa eu dizer uma coisa, se a visão da igreja não está queimando dentro de nós, então é porque ela ainda não foi absorvida em nossos corações. A gente precisa gastar mais tempo com ela, pensando sobre ela, falando ela, orando sobre ela. Fogo se espalha. Se a visão estiver queimando no pastor, então ela passará para a sua liderança. E se estiver queimando na liderança, então ela passará para os obreiros. E se estiver queimando nos obreiros, então ela passará para os membros. E daqui a pouco toda a igreja está incendiada com uma visão que nasceu do trono de Deus. E aquela visão vai se cumprir, vai ter provisão, vai ter o sobrenatural. Porque onde Deus dá uma visão, Ele traz a provisão. Alguém pode dizer glória a Deus? Você pode ficar em pé. Quero orar sobre a sua vida, abençoar a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Meu Pai, queremos te dar graças por todas as instruções que o Senhor entregou. E hoje à noite eu quero orar especificamente sobre visão na vida dos meus irmãos. Eu oro, Pai, para que a tua visão específica para as suas vidas possa ficar tão clara, tão nítida, que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais e revelar a eles, que eles não façam comparações com fulano ou com cicrano, que eles não se preocupem com quem está aparecendo no Instagram e quem aparentemente está fazendo muito mais do que eles, mas que eles possam ouvir o que diz o Senhor para a minha vida pessoal. E Pai, eu te dou graças por esta visão, Senhor. O apóstolo Paulo disse: eu não fui desobediente à visão de Deus. Minha oração, Pai, é que cada um aqui possa tanto saber qual é, mas possa também obedecer, fazendo nada para ser visto, nada pensando em si mesmo, mas tudo, Pai, em prol do teu reino. Eu te dou graças. Nós não estamos usando pessoas para construir um grande ministério. Nós estamos usando o seu ministério, Pai, para construir grandes pessoas. E que o Senhor guarde o nosso coração para que ele esteja sempre com essa essência. Em no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.